Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar início a mais uma webinar realizado pela equipe de CS em parceria com a equipe de P&D da TOTUS Malta. Hoje, nosso analista Leonardo vai falar sobre GNRE do DIFAL Online. Lembrando que essa webinar está sendo gravada e vamos disponibilizar depois para vocês no nosso canal do YouTube. A gente vai utilizar o Slido, tá? Para as perguntas. Todas serão respondidas no final da apresentação. Quero agradecer desde já ao Leonardo pela disponibilidade. Tenham todos uma ótima webinar. Boa tarde, todos me ouvem? Sim, não. pode começar. Sim. Ok. Então, como a Ellen adiantou, eu vou estar apresentando a GNR do DIFAL Online. Então, nossa agenda é a apresentação e, ao mesmo tempo, as dúvidas que podem ser feitas no Slido. A Ellen que mandou aí no chat, se você não conseguiu acessar ainda, está aqui, sli.do/GRE. Aqui também tem um vídeo, pode digitar direto e informar o código GRE dentro da página do Slido. Ok? Bom, então eu vou começar a apresentação. Eu vou só dar uma passada breve sobre como já funcionam algumas coisas, porque se eu explicar mais detalhadamente, eu vou estar chovendo no molhado para vocês, certo? Então, só vou passar por cima de algumas configurações para emissão da GNRE que vocês já devem conhecer, que começa com a manutenção do tipo de guia no FIS-FM 126, que é configurado de acordo com cada UF, né, com cada Cefaz, e informa aqui os dados necessários para cada uma e para o modo de trabalho de cada empresa, ok? Outro parâmetro que nós já utilizamos para a geração automática da guia na autorização de nota fiscal é o DS-LST-TP guia DIFAL, que é que configura a UF e o tipo de guia que será utilizado, que no momento da autorização da nota fiscal ele gera essa guia. Certo? Outra configuração que já existe e ainda é necessário, é a configuração da GNR para cada estado, código de receita e versão. Então, por exemplo, Bahia é o que eu tenho configurado para a receita 102, que é a que nós utilizamos, nós temos preparados, e na versão 2.0 está configurado desta forma, e isso muda para cada UF, mas disso vocês também já sabem, então é só para alinhar. Ok, então o que foi implementado agora para facilitar a vida? No FIS-FP 142, nós tínhamos a opção de gerar XML, que gerava o XML em lote, certo? Então, filtrava-se as notas fiscais, as guias, perdão, emitidas no período, 29/9, emite todas e gerava o XML delas aqui, certo? E esse XML é exportado em arquivo, que daí é importado dentro do portal. Isso é moroso, são muitas guias, então nós facilitamos isso implementando a GNR Online. Com a GNR Online, nós criamos um novo parâmetro por empresa env GNRE Cefaz após alt NF. Acho que eu informei alguma coisa errada. Env GNRE Cefaz após alt NF sem o underline. Tudo junto aqui. Esse é o novo parâmetro que está sendo disponibilizado para vocês nessa versão mais recente, que quando setado como 1, ele define se envia automaticamente a GNRE para a Cefaz após a autorização da NF. Então, aquele processo, ou se for o automático, né, já na finalização da venda, ou pelo FIS-FP 093, na hora que envia a nota fiscal para a Cefaz, ele vai também enviar a GNRE automaticamente, certo? Nós já temos um parâmetro, que é o que eu apresentei agora há pouco, que é o DSLST-TP Guia de FAO, que somente gera, né? E daí tem que acessar o FIS-FP 142 lá e fazer tudo manualmente também. Bom, ok, então esse é o novo parâmetro. E agora no FIS-FP 142 muda o comportamento.
Então, a parte de XML manteve, ok? Então, tem aqui o campo para informar o arquivo, ponto .xml, que será gerado do lote das guias. E também está o botão de gerar XML para manter o processo, caso ocorra algum problema ou prefira fazer desta forma. E para o envio online ou automático, é feito o filtro, realizado o filtro do período das guias. Então, 29/9 eu tenho algumas guias, manteve o tipo de guia, sequência, e nós temos agora o status de entrega, certo? Nesse caso, eu vou deixar vazio, e aqui lista algumas guias que foram entregues com pendência, que de testes anteriores. Ele traz o log de cada uma. Então, por exemplo, se está faltando uma configuração, como é esse caso aqui, isso aqui é uma guia 1.0, né? Ele está dizendo que falta a data, ou melhor, a data de vencimento tem que ser igual à data de validade. Então, é uma configuração da guia que não está adequada, e ele retorna corretamente todos esses retornos da API da Cefaz, da GNRE, certo? Para o envio, é marcar a guia que está listada, marca ela, enviar GNRE. Eu vou pegar uma mais recente, apesar de que eu acho que está instável já ser fase de teste neste momento, de homologação neste momento, mas eu vou só mostrar como funciona o processo. Faz o filtro necessário. Tenho essas duas aqui que ainda não foram enviadas, podem ver que elas não estão pintadas, está com situação encerrada normal, a manutenção delas está aqui, tá com liquidação, tudo certinho, mas elas não foram enviadas porque não tem processamento, certo? Eu vou enviar elas. No primeiro momento, ele faz esse envio, que ele gera automaticamente o XML, então não precisa mais utilizar a opção de gerar XML, ele faz isso internamente e envia via API para a GNRE. Enviou uma, está enviando outra, processando o guia 374, que é a segunda. Hoje a conexão não está muito boa, acho que a Cefaz também não está muito legal, então por isso está demorando. Esse processo costuma ser rápido. Ok, fez o envio. E agora ele vai fazer uma segunda parte, que é a consulta. Então ele dá um tempo, ele tem um delayzinho entre um processo e outro de envio e consulta, para que a Cefaz possa processar. Ocorreu erro, como estava ocorrendo mesmo, porque provavelmente a Cefaz não está online, não está disponível, e inclusive não tem o retorno de log, então não é erro de estrutura, ok? Caso dê certo, vou filtrar outras que eu já tinha enviado ontem e deram certo. Eles ficam verdes e entregue com sucesso, ok? Estando entregue com sucesso, é liberada a opção de imprimir a GNRE. E imprime o documento para pagamento das 3 guias que foram listadas, que podem ser impressas e enviadas ao contas a pagar, por exemplo. Essa opção, só enfatizar que essa opção salvar aqui, ela não está disponível. Então, a impressão pode ser salvo como PDF ou mandar para uma impressora local, ou salva direto na máquina em PDF, ok? Bom, acredito que é isso, tá? Ok, caso o processo automático de envio de envio à GNRE não esteja funcionando, como é o caso hoje, vou até fazer a venda, eu sei que não está funcionando, eu imagino que está vendendo e a Cefaz não está disponível como está hoje. Eu acho que esse sistema que eu abri depois, aqui. Só um minutinho.
Esse ambiente é o ambiente de homologação, ok? Então, todos os dados aqui são de testes. Ok, neste momento, o parâmetro dessa empresa está configurado para enviar automaticamente, então ele vai fazer esse envio na hora que eu encerrar a transação. Como é ambiente de homologação, ele pergunta se deseja enviar. Sim. Essa demora que ele está tendo para encerrar é porque a Cefaz não está disponível. Então, ele está tentando enviar, neste momento ele está tentando enviar para a Cefaz, e como não está disponível, ele faz as tentativas até parar. Então, caso não esteja disponível para não ter esse tempo moroso, pode setar o parâmetro in env Cefaz após Alt NF como 0, prosseguir normalmente. Então, enviou. Se eu for consultar essa guia que foi gerada agora, vou listar pela última automática. Nós temos algumas manuais. É a 375. Foi gerada agora, 16 e 11, certo? É essa daqui mesmo. Então é a 375. Uma sequência dela aqui, já preenche os outros campos. Ela não foi enviada automaticamente, certo? Então, quando acontece isso, eu posso vir no Fizer 142 e enviar automaticamente. Ok? Inclusive, se eu tentar enviar, vai dar o mesmo problema lá que a Cefaz está indisponível. Bom, eu acho que basicamente é isso. Alguma pergunta? Renan, alguma coisa a complementar? Bom, vou complementar sim. Só complementando, para poder funcionar também, igual o processo de manifesto, né? Você deve vincular a empresa ao certificado. Então, lá no GiroFP 075, né? Onde você instala o certificado digital, você vai lá e tem que indicar qual é a empresa que pertence àquele certificado, né? Então, você tem que ir ali no botão Cert Empresa, né? Nesse componente aí no botão Cert Empresa e vincular a empresa àquele certificado, né? Senão ele não vai funcionar também, que nós precisamos assinar o XML. Então, é igual ao processo do manifesto que a gente fez, né? Você vem no certificado e indica quais são as empresas daquele certificado, podendo ser uma ou várias, dependendo da quantidade de empresas que usam aquele certificado, tá? Outra coisa que para você poder utilizar a GNR online, você tem que entrar no site. Entra no site de Pernambuco, Léo. O próprio da GNR? Uhum. Entra no portal. Não é só sair utilizando, né? Vai lá em automação, se eu não me engano. Automação. Isso. Para você poder usar, né, a GNR online, você tem que solicitar autorização para a Cefaz. Então, antes de fazer no sistema, você tem que configurar o certificado, entrar aqui no site de Pernambuco, nessa opção que o Léo está mostrando ali, solicitar o uso do web service, e aí você vai solicitar para a Cefaz Pernambuco a utilização desse web service, né? Após um OK da Cefaz, aí você pode utilizar o processo no sistema, tá? Isso tem que ser feito tanto para o ambiente de produção quanto para o ambiente de homologação, tá? Tem que fazer para os dois ambientes. Outra coisa que nós automatizamos, pode voltar lá para o sistema, Léo. Pega uma guia que está autorizada. Outra coisa que nós automatizamos foi o seguinte, vai lá em manutenção da guia. Liquidação, clica na liquidação ali, em DET liquidação. Isso. Dá 2 cliques na duplicata aí.
a duplicata. E clica em código de barras. Quando você gera e autoriza, então a Cefaz retorna para a gente o código de barras da guia e nós já vinculamos na duplicata daquela guia o código de barras. Assim você já pode enviar para o banco via Pag4 para aqueles bancos que aceitam você mandar o código de barras, né? Então você já pode pagar via arquivo remessa e retorno bancário, porque já tem um código de barras ali gravado, tá? Outra coisa que a gente também já fez, pode dar um ESC aí, Léo. Pode sair? Aí. Abre a nota, clica em manutenção ali, Léo. Dá 2 cliques no documento aí. É aqui? Não? Então, abre lá no FIS-FM 017 essa fatura. A fatura. Clica ali no botão DOC arrecadação. Segundo botão da esquerda para a direita. Isso. Outra coisa que a gente já faz, também automatizou, é que como daí a gente autorizou lá via Pernambuco, a Cefaz retorna para a gente, então, o número do documento de arrecadação para sair na impressão da GNRE. Aí a gente já grava aqui nesse componente, no documento, e aí isso também vai evitar erros do SPED, porque vocês tinham que lançar manualmente aqui esse código de arrecadação ou lançar diretamente lá no SPED, né, para que dava erro. Então a gente já grava aqui também e aí não vai precisar mais ficar digitando manualmente aqui ou ficar digitando lá no SPED, tá? Então a gente elimina esse tipo de erro aí também, tá? Para quem é servidor externo, então como a gente está falando de API, nós tivemos que desenvolver uma API para poder fazer isso. Então, pode ser que algum servidor externo aí não consiga também, devido aos seus proxies, suas liberações de servidor, e aí tenham que liberar a nossa API, né? Para poder autorizar, tá? Também pode acontecer isso daí. Mas eu acho que é isso, né? A impressão lá, vermelhinho, verdinho, quando autoriza, quando não autoriza, impressão, geração do código barra na duplicata, geração do documento de arrecadação aqui, evitando o erro lá no SPED depois, tá? Podendo enviar quando você autoriza uma nota fiscal também. E depois aqui só fazendo a impressão. Caso dê algum tipo de erro, você reenvia, corrige, reenvia. Caso deu certo, você só pode vir e imprimir, tá? Acho que é basicamente isso aí. Acho que vai ajudar bastante quem trabalha com o DIFAL, quem tem bastante guia. Acho que deve otimizar um pouco o dia a dia de vocês aí. E se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí que eu e o Léo estamos aqui para responder. Tem Tem umas lá perguntas. Pergunte. a primeira dela lido lá é do código barras, já foi respondido, certo? Vamos lá. O código de barras gerado pela Cefaz será gravado na duplicata para utilização em arquivo de pagamento eletrônico. Então, sim, será gravado. Está sendo gravado. Vou te mostrar agora. Se quiser só repetir para fixar. Então, eu tenho lá as autorizadas. Processado com sucesso. Quando já está autorizada, eu tenho que filtrar o status entregue por processado com sucesso, ok? Se eu deixar vazio ou qualquer outra situação, ele não vai listar as que já foram enviadas, as verdinhas, ok? Então tem que estar processado com sucesso para mostrar essas daqui. Manutenção, aqui na liquidação. Botão. Verdade. E agora na duplicata. E vai estar aqui em código base, então está sendo gravado aqui. Ok? Se colocar em enviar automático após autorizada, já aparece a impressão da guia? Não, não aparece. Ele só gera a guia e envia para a GNRE. Para fazer a impressão, depois tem que entrar no FIS-FP 142, fazer esse filtro, abrangendo a sua guia, mais processado com sucesso, listar, e daí então imprimir a GNRE.
ok? A próxima, precisará ser configurado o FIS-FM 126 e 144 manualmente? Poderia exemplificar um cadastro? Acredito que sim, né, Renan? Tem que ser manual. Não conheço um processo Sim, que faça automático. o que nós fizemos foi um complemento do processo que já existia, né? Então, para o processo que já existe hoje, que os clientes já usam hoje, em cadastrar o tipo de guia, nesse tipo de guia você vai cadastrar a descrição, código da receita, fornecedor, despesa, senha de custo, né? Vai cadastrar. Depois vai setar o parâmetro que o Léo mostrou lá do default, né? Para qual estado se vai gerar ou não. Por quê? É aquele parâmetro que define se vai gerar guia no sistema, né, ou não. Já gera guia e o financeiro. Depois tem o outro parâmetro que o Léo mostrou, que é só para o envio, né? Ele só vai enviar. E as configurações, de acordo com cada estado, tem que ser feita lá manualmente da versão de 2.0 para os estados que aderiram a 2.0. Os estados que estão na 1.0 não precisa, né? Isso já está automático dentro do sistema. Mas quando o estado ele aderiu à versão 2.0, aí você tem que ir lá e configurar os campos que aquele estado obriga a ser enviado. Só deixa eu mostrar aqui quais são os parâmetros de novo, só para fixar também. Esse DS vista... Não, esse que é errado, perdão. Não é esse. É esse que é o novo. E o outro é o DS lista TPG default. Ok, o DS lista TP guia default já existia, certo? É esse que configura a UF e o tipo de guia cadastrado no FIS-FM 126. Então, você configurou uma lá para ser fase do Paraná, por exemplo, a 05. Você tem que fazer essa configuraçãozinha aqui, separado ponto e vírgula para cada UF. Ok? Isso aqui, ele gera a guia automaticamente ao autorizar a nota fiscal. Não faz o envio, ok? Para fazer o envio para GNRE para Cefaz, é o novo parâmetro in env GNRE Cefaz após alt-NF, esse grandão aqui, ok? Você entra dentro dele, seta como 1 para enviar. Caso, por exemplo, no meu caso aqui que está indisponível Cefaz, vai acabar demorando muitas transações. Então, vem o seto como 0, que ele não vai tentar ir automático, ok? Mas você quer que faça automático, a Cefaz está legal, seta como 1, que ela vai fazer automaticamente, só não faz a impressão. Só lembrando que o processo de envio, ele respeita o mesmo processo de geração no XML. Então, é só para as UFs que aderiram a Pernambuco. Então, né, de FAO para São Paulo e Espírito Santo, não funciona o envio, tá? É somente para a Cefaz, as demais Cefaz. Rio de Janeiro aderiu a partir de agosto, também tinham GNREs próprias, né? Então, a gente fez o processo apenas para quem utiliza a Cefaz Pernambuco. Então, São Paulo e Espírito Santo não estão no pacote, tá? Eles têm GNREs próprias e a gente não encontrou documentação sobre o web service deles, tá? Então, também não foi feito. Então, só para responder, o FIS-FM 126 tem que ser manual também, configurado conforme a UF favorecida e a sua empresa, aqui, centro de custo, despesa, coisa e tal, e o FIS-FM 144 também. Também é manual, certo? É a UF, então a Acre, a receita é a 102, é a única que a gente está atendendo no momento, escolhe a versão que ela está utilizando, 1.0, 2.0, o ambiente de reprodução, acho que é setado por parâmetro, não lembro se é manual aqui, mas tem que ser produção no caso de vocês, e as informações que cada UF pede. Essas informações podem ser encontradas lá no portal, vou mostrar aqui, vai estar em configurações UFs, receitas, detalhamento de receitas, produtos, documentos de origem, campos adicionais e as versões que mostram. Então, por exemplo, documentos de origem para o Acre, eu tenho que para 102 o 10, nota fiscal, certo? Lá no sistema, aqui, tipo documento origem, o 10. É importante, quando for chave de acesso, que tenha cadastrado aqui a descrição, porque se não tiver, ele vai entender que é o número da nota fiscal, não a chave de acesso. Então, não adianta somente colocar 10, porque vai dar errado. Então, toda vez que cadastrar essas informações, é o código e a descrição, por garantia. Ok? A próxima, esse procedimento já está em produção? Já está, né, Renan? Esse procedimento já está em produção.
Ok. Irá funcionar para todos os estados ou apenas alguns específicos? Exceto os que o Renan falou de São Paulo e Espírito Santo. Possuo vários CNPJ. Preciso pedir autorização para todos os CNPJ ou somente para os que está certificado? Todos os CNPJs. Logo após concluir a transação, será enviado a guia ou a nota ou as duas? São processos distintos, né? Enviado a nota, aí tem a configuração para gerar a guia e o financeiro e a configuração para enviar. Pode ser todos de uma vez ou que queira que seja feito. Logo Acontece que se na emissão da nota não tiver configurado para já enviar na Cefaz a própria NFE, a guia não vai ser feita, né? Vai ser feita lá pelo FIS FP 093, daí, nesse caso. Agora, se você configurou para enviar a NFE, gerar a guia e enviar a guia, vai fazer os 3 processos. Só não vai imprimir a guia. Aí tem que vir imprimir manualmente, caso você queira. Isso aí. Então, fiz FP93 automático. Clicou em enviar, autorizou a nota. Então, se tiver configurado o parâmetro novo, lá também gera guia. Logo após concluir a transação ser concluída, já gera guia. Se tiver configurado o novo parâmetro em EnvGNRE Cefaz após Alt-NF e autorizar, der certa a autorização da nota, sim, será gerada a guia. Gerada e enviada. Se não estiver configurado o novo parâmetro, somente aquele DS lista TP Guia de falso somente será gerada, ok? Daí tem que ir lá no FIS FP142, fazer todo o filtro e enviar. A próxima tem um credenciamento nos estados. Eu posso gerar por apuração também? Não. Nesse momento, a gente só disponibilizou, a gente só fez testes com o código de receita 100 e 102, só de FAO. Tá? Os demais códigos de receita ainda não foram implementados no sistema. Acho que responde, então, próximo. E a GNRI de ST também vai gerar ou só de FAO? Por enquanto, só de FAO. A GNRE já será lançada de forma automática no financeiro? Já é feito hoje. Para quem usa o processo, ele gera a guia, gera o financeiro. E agora a gente implementou, já era assim antes, né? Já gerava a guia, já gerava financeiro automático. E agora nós implementamos só o envio. São configurações diferentes. Isso. Então, isso aqui já vinha automático na própria geração. Se o parâmetro tiver setado, DS, LST, TP guia de FAO lá tiver setado. Ele já fazia essa guia, né? E o financeiro. Antes. O tempo de autorização é instantâneo igual a nota fiscal? Então, a Cefaz, a gente tem que frisar bem que a Cefaz Pernambuco, ela não é que nem a NFE, que ela é síncrona. Ela é assíncrona, né? Então, você manda a GNRE para a Cefaz ela fala assim, ó, recebi aqui a GNRE, toma, tô te devolvendo aqui um número de recibo. Aí ela devolve um recibo. Aí a gente tem que esperar um pouquinho para pegar aquele recibo que ela retornou, ir lá e consultar para verificar se tem algum erro ou se está autorizada. Ela não é que nem a NFE, que a gente manda a nota, ela já retorna na hora se deu certo ou não. A Pernambuco não é assim, é que nem o Reinf. Você manda os dados, ele dá um ok, ó, recebi. Toma um protocolo aí para você. Aí você pega aquele protocolo e consulta, tá? Então não é assim tão instantâneo, tá? Mas não é o sistema. É a Cefaz que é dessa forma, tá? E a gente tem que respeitar o mecanismo dela. As guias do Rio de Janeiro e São Paulo, como será realizado? Elas não utilizam Cefaz de Pernambuco? Rio de Janeiro, até onde a gente sabe, a legislação do Rio de Janeiro lançou lá em agosto que eles iam aderir a Pernambuco, né? Se eles aderiram, vai estar funcionando. Agora, eles aderiram, eles soltaram a legislação, mas não atualizaram o site, Rio de Janeiro. Tá? Mas São Paulo e Espírito Santo, não. Eles não aderiram, não tem previsão de aderir. E eles não têm web service, até onde a gente conhece o processo, eles não têm web service igual a Pernambuco para fazer online assim. É mediante os processos que já tem deles hoje. O sistema não dará nenhum aviso quando ocorrer geração de guia? Como o usuário irá saber se gerou, para que o contas a pagar possa efetivar o pagamento? Bom, aí uma vez que a guia sempre vai ser gerada dentro do sistema, né? Contas a pagar sempre vai ser gerado, né?
Então, agora a gente não pode parar, a gente não para o processo da NFE, ela tem que continuar, mesmo autorizando ou não. Então, quem fazia esse controle manualmente hoje, tem que entrar lá no 42, gerar lá 10, 15 XML, entrar no site da Cefaz e importar, você vai ter que só dar uma conferida de vez em quando lá para ver se tem alguma que não está autorizada e autorizar. É possível filtrar a guia através da nota fiscal? No FIS FP142, como funciona o campo data pagamento, filtro ou informação para geração? Adriano, FIS FP142. só respondendo, tá, gente? Nós estamos mostrando todo o processo, então, tá? Não era o fim da webinar. O webinar era mostrar só o que foi desenvolvido com relação ao envio online, né? Não ao processo, que o processo já está aí há praticamente 1 ano sendo utilizado, tá? Mas vai lá no FIS FP142 lá, Léo. É só para mostrar que tem um filtro de nota fiscal. Mas no 142 não tem, né? É dentro do sequência. Dentro da sequência. Mas você dá para fazer também. Você buscar a sequência, tá? Mas vamos lá. A questão de data de pagamento. Quando você entra no 142, o sistema ele já envia, já traz a data de pagamento ali informada, como se você fosse pagar hoje. Caso você não queira pagar a guia hoje, você vai enviar, então você coloca uma data que você queira, né? No processo online, a gente leva a data de vencimento. A data de pagamento é a data de vencimento, tá? Onde é a autorização lá, tá? Só um complemento também para a data de vencimento, no online, tem 3 formas de ele pegar a data. A primeira é validar o parâmetro, que tem dias de vencimento de FAO, e se tiver preenchido o parâmetro, ele acrescenta a quantidade de dias informados à data de emissão. Então, se eu estou emitindo a nota hoje, dia 6, e o meu parâmetro está informado lá como 2 dias, por exemplo, o vencimento no automático é dia 2. Data de vencimento, ok? Não de pagamento. Se esse parâmetro não estiver preenchido, ele vai verificar se o tipo de guia, lá no FIS FM 126, só deixa eu mostrar aqui, FIS FM 126, ele vai olhar esse campo dia vencimento, se ele estiver preenchido, ele vai pegar esse dia, por exemplo, dia 10, e colocar a data de vencimento como 10 do mês seguinte que eu estou gerando. Então, seria, por exemplo, 10 do 11. Se não tiver preenchido também aqui, então ele pega a data de emissão, ok? Sim. Tá. No FIS FM 144, eu realizo o cadastro de todos os estados que vou gerar as guias e o campo valor muda de estado para estado? FIS FM 144. Lá no 144 você vai configurar todos que são 2.0. Certo? Que é 1.0 já é interno do sistema. Agora, 2.0 você tem que configurar todos os estados que são 2.0, né? E os campos podem mudar, assim, de uma UF para outra. Você tem que olhar a configuração. Então, tem um F que exige o principal e o total. Tem um F que só exige o principal, não exige total. Tem um F que exige chave de acesso. Tem um F que exige nota fiscal. Então, você tem que olhar a configuração lá no site que o Léo mostrou e aí configurando aqui de acordo com o que consta no site, né? Clica ali em detalhamento de receita, Léo. Aí você vai escolher, por exemplo, pega o Acre, né? Aí ele vai mostrando aí que é obrigatório para cada código de guia, né? Chave de acesso, ele vai mostrando. Certo. Por exemplo, esse Bahia aqui não tem o 102, então nesse caso não se informa documento de origem, lá no FIS FM 144 para Bahia. Quer ver? Volta lá, Léo. Volta. No site. Fecha aí. Clica em automação. Automação. Isso. Clica ali em manual do preenchimento do lote. Então, regras de preenchimento. Pega uma UF aí, pega aí Acre. Receita, pega o 102. Certo? Então, por exemplo, no Acre, detalhamento de receita não é obrigatório. Certo? Não é cadastrado. Produto, você não precisa informar. Tipo de documento. Aí é o 10, nota fiscal. Outros. Aí é os que são obrigatórios. Então, é obrigatório a chave de acesso, é obrigatório o código da receita, ó, tá vendo?
exige apenas o valor principal, então não precisa do valor total, né? Data de vencimento. Aí são as regras que cada estado tem, que cada estado tem uma regra diferente, né? Então daí tem que configurar isso daí. Mas quem já faz hoje, para você, se você já gera pelo 142 hoje, não vai mudar nada. O processo que nós implementamos é só o finalzinho da ponta. Se você já gera o XML e importa no site da Cefaz, você não precisa mudar nada, a sua configuração está feita. Não muda. Possui algum roadmap para possibilitar a impressão da guia junto à emissão da nota? Não, nesse momento não. O FCP também poderá ser gerado dessa forma? O FCP, a gente gera a guia. Tem um outro parâmetro lá que é DSLST TP Guia FCP, se eu não me engano. E aí ele vai gerar a guia do FCP, né? Vai gerar a guia e o financeiro. Ele não vai enviar para a Cefaz, né? Aí ele vai gerar a guia do FCP. Como também tem do ST, né? Então são as três guias que nós geramos automáticas na autorização da nota. É o DIFAL, o FCP e o ST. Nós não estamos falando porque não era o intuito né, desse webinar. Mas são as três que a gente gera, tá? Agora, enviar para a Cefaz é realmente só a DIFAL por enquanto. Aí sim, esse sim, a gente está trabalhando para no roadmap aí, ou desse quarto tri, ou do primeiro tri do ano que vem, de estar fazendo demais códigos de receita aí. Acho que a próxima aqui não está completa, mas tem uma no título. Posso determinar o vencimento da GNRE tipo dia mais 2? Pode. Aí é o parâmetro que o Léo comentou, né? QT, dias. Só deixa eu achar que eu mostro o parâmetro aqui. Procura por DIFAL, asterisco DIFAL, que vai trazer ali. Não vai ter muito, não. É isso aqui. Esse cara aí. Uhum. Aqui a gente colocou um valor absurdo, né? Mas é tipo 2 dias. 3 dias, 4 dias. Aí vai ser a data de emissão da nota mais o que consta nesse parâmetro. Aí vai ser a data de vencimento. Próxima pergunta: se gerar uma guia manualmente no FIS FM 127, poderá ser enviada normalmente? Pode. Gerar aqui no FIS FM 127 o manual, se tiver todas as informações certas. Se for o tipo de guia for GNRE, o tipo de guia informado que for uma GNRE, ele vai dar certo. Agora, tem que informar o tipo de guia certo. Só que daí você vai ter que colocar, porque acontece. Quando você for lançar manual aí, vamos supor assim, a gente tem algumas coisas que a gente automatiza. Então a gente leva para os campos extras, para alguns dados lá, a chave de acesso, por exemplo, da nota. Como você está lançando manual aqui, certo? Você não vai conseguir vincular um documento fiscal. Então você vai ter que vir ali no campo extra e lançar o campo extra manual. Aí você consegue fazer, tá? Então tem que lembrar disso daí. Criar um campo extra, chave de acesso e daí lançar. Hoje, pelo lote, o estado do Rio não funciona. Pela API já foi testado o funcionamento? Não está disponível ainda. Não conseguimos testar. No que nós recebemos foi que a legislação do Rio de Janeiro lá que eles iam aderir. Essa foi a informação que a gente teve, tá? Caso tiver as guias de ST e FCP, elas irão aparecer no FISFP 142 para quando for filtrar e enviar? Renan? Voltei. A última pergunta. Não, caso tiver as guias de ST e FCP, elas irão aparecer no FISFP 142 para quando for filtrar e Não enviar? aparece. Não aparece. Elas não aparecem, tá? Acho que foi a última. Tem mais uma pergunta?
Estão ouvindo? Sim. É que eles não é habilitado o áudio deles. Porque mandaram no bate-papo que estava sem som. A Carla Roberta. Bom, então acho que. Bom, lá no Som. TDN, então, tem, né, o TDN dessa implementação da impressão, tá? Tem que configurar lá a geração e impressão, tem o TDN lá feito, tá? A gente acredita aí que para quem usava o processo antes, geração de XML vai ajudar bastante, né? Vai automatizar bastante coisa aí, duplicata, envio, código, documento de arrecadação lá na nota fiscal. E para quem não usava o processo, né, passa a conhecer o processo aí, já começa a usar aí com o processo mais automatizado, tá? Renan, temos mais uma pergunta. Caso a data de pagamento fora do dia e não conseguir enviar durante o dia, como fica para fazer a alteração? Aí você entra no 42, muda a data de pagamento e envia novamente. Lá no FIS, deixa eu mostrar o campo. Tem o Vamos campo supor, data de pagamento. vamos supor que deu erro. Tá com erro aí. Você não conseguiu entregar hoje. Ok. No outro dia você vai entrar, vai pôr a nova data de pagamento e vai enviar novamente. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, acho que a gente já pode encerrar, tá, Leonardo? Se tiver mais alguma pergunta, eles podem encaminhar para mim ou para a Simone. A gente direciona para vocês, tá? Eu acho que foi respondidas todas, né, que tínhamos aqui. Então tá certo. Certinho, Leonardo. A gente agradece a participação sua, do Renan, tá? Pela parceria de sempre aí. Renan tá sempre junto com a gente aí. Lembrando, tá, pessoal, que essa webinar está sendo gravada, a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube e eu peço para que todos vocês colaborem, respondem a nossa pesquisa de satisfação, que é muito importante para a gente continuar melhorando no material, na apresentação aqui para vocês, tá? Muito obrigada, até a próxima. Obrigado, Léo. Até mais. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.